Às vezes a gente cai em algumas falácias. E tudo bem, todo mundo tá exposto a isso. Mas eu acho que é super importante, principalmente quem foi lá e percebeu, caramba, errei, fiz besteira, expor, né? Falar pras pessoas, olha só, gente, não é bem assim que funciona. E é exatamente isso que eu vim fazer aqui no vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários se você tem essa ideia fixa na cabeça de que quanto mais questões você resolver, questões modelo Enem, né? Quanto mais simulados você fizer, necessariamente melhor pra tua preparação. Mais preparado você vai estar pra prova e mais evolução dentro da sua habilidade em resolver questões você vai ter. Vou dar 3 segundos para você comentar aí embaixo. Pois é, gente, não necessariamente é assim. Não é só resolver questões de qualquer maneira que vai te fazer ter uma evolução nos teus estudos para a prova do Enem. Logicamente, resolver questões, resolver simulados é muito válido e é extremamente importante, desde que feito da maneira correta e desde que seguindo um protocolo mais adequado para que você possa fazer isso de uma maneira mais proveitosa. Outra coisa que eu quero que você me conte, estou te convidando para conversar comigo nos comentários, que vocês andam muito calados. Eu gostaria muito que vocês comentassem. Você em algum momento da tua preparação para o Enem já teve aquela percepção de caramba, eu tô resolvendo um monte de exercício, eu tô fazendo um monte de lista, mas meio que eu tô estagnado ali no número de acertos, eu nunca passo mais ou menos ali de uma média de acertos e sinceramente eu não sei mais o que eu faço, porque não é como se eu fizesse o simulado, a lista de questões e deixasse lá, eu vou lá, corrijo, vejo todas as correções, vejo a correção em vídeo ou em texto, tento anotar no meu caderno para revisar depois, mas mesmo assim parece que as questões se repetem e eu não consigo acertar. Pois é, eu também já passei muito por isso e tem uma raiz para esse problema, a gente já vai discutir sobre ela. Mas, por exemplo, aqui no meu canal, eu comecei lá em 2019. 2019, 2020 e 2021 eu tava fazendo prova do Enem, no caso, porque eu passei com o Enem em 2021. Então, antes, né, tipo 2019, 2020, eu sempre compartilhava com vocês coisas que eu tava fazendo. E se vocês forem lá pra trás no canal, vocês vão ver muitos vídeos de mim falando sobre resolução de questão, que eu estudava basicamente resolvendo questão. Isso, não quero que seja entendido errado, realmente foi uma coisa que me ajudou muito, mas principalmente em 2021, que foi o ano da minha aprovação, assim, o ano que eu fiz o Enem que me aprovou no processo, né, do começo do ano seguinte. Antes, eu realmente era muito focado em ficar resolvendo provas antigas, mas quando chegava na prova do Enem eu acabava tirando uma nota muito similar à do ano anterior e acabava não passando. E qual é a raiz disso? Qual é a raiz desse problema? Não é porque você repete várias vezes o mesmo erro que isso vai te fazer acertar. Uma coisa não tá ligada à outra. Não adianta nada você resolver uma questão e errar porque você... Lógico, tem várias subdivisões do porquê que você pode errar uma questão, né? Você pode errar porque você se confundiu em um determinado aspecto da questão, não é porque você não sabia aquele conteúdo, você só fez uma troca ali que te induziu ao erro. Você pode errar porque realmente te faltava algum conteúdo, mas não que te faltasse o conteúdo todo, te faltava uma parte do conteúdo importante para resolver a questão e que você facilmente consegue agregar essa parte que faltava fazendo um estudo pequeno e rápido, ou você realmente não sabia nada daquele conteúdo e não teria como você acertar aquela questão a não ser que fosse pelo chute. Nisso a gente já consegue entender a lógica. Se eu errei uma questão porque eu não sabia nada do conteúdo ou porque eu não sabia uma parte daquele conteúdo, não adianta nada eu simplesmente olhar a resolução, que aí o cara ou o texto, né, ou a pessoa num vídeo vai falar assim, olha, para resolver essa questão a gente faz assim, assim, assado, a gente segue esse passo, daí depois esse passo e chega na resposta. Geralmente isso não vai adiantar porque você não tem todo o entendimento que você precisaria para realmente conseguir absorver aquilo como aprendizado daquele conteúdo, daquela questão em específico. E eu não tô falando que você só consegue aproveitar uma resolução de questão se você estudar todo o conteúdo daquela questão. Ontem, pra mim, né? Não sei quando é que vocês vão ver isso, mas postei um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, sobre a prova de natureza. E eu falei que na prova de natureza, geralmente, dificilmente você vai conseguir resolver uma questão se você não tem uma base consolidada nos conteúdos, mas que, por exemplo, para matemática, ciências humanas e linguagens, não necessariamente você precisa disso. Principalmente em humanas e linguagens. Muita coisa você consegue resolver sem mesmo saber o conteúdo específico daquela questão. Matemática, a mesma coisa. Lógico, a matemática é um pouco diferente porque não é nem uma questão de interpretação. É uma questão
também de interpretação, mas você ter a matemática básica para te permitir seguir uma lógica dentro do raciocínio matemático, que não necessariamente você precisa saber a fórmula específica daquela função, sabe? Ou então, sei lá, o passo específico daquele conteúdo de matemática. Às vezes algumas coisas você consegue usar uns determinados macetes que com a matemática básica e uma boa interpretação você consegue resolver a questão. Então assim, não tô dizendo que você precisa, para cada questão que você errar, estudar o conteúdo todo, mas eu estou dizendo que não adianta você só ver uma resolução se você não tem o mínimo do entendimento necessário sobre aquele conteúdo para conseguir absorver aquilo que você acabou de assistir, ou então acabou de ler. E eu quero que você seja sincero comigo. Quantas vezes você assiste uma resolução e fala assim, entendi, e deixa pra lá, ou então deixa só anotado no seu caderno dizendo que algum dia você vai revisar essa resolução? E quantas vezes você pegou essa resolução que você anotou, viu os pontos que você não entendia sobre aquela resolução, porque isso sempre acontece, né, gente? A gente olha assim, cara, como é que ele foi daqui desse passo 1 pro passo 2? Eu não entendi exatamente como é que ele chegou nesse número aqui. Ou então, não entendi exatamente como é que ele saiu desse raciocínio para esse raciocínio. Quantas vezes você não parou para pegar uma resolução dessa e foi atrás de sanar essas dúvidas que foram aparecendo? Não duvidando de vocês, mas eu tenho certeza que muitos aí já fizeram muito mais o primeiro cenário que eu apresentei do que o segundo. E sabe qual é o resultado disso? Você perde tempo. Eu perdi tempo. Já perdi muito tempo na minha preparação para Enem para fazer as coisas erradas. Por isso que eu venho aqui passar o que eu absorvi de tudo isso. Logicamente não sou o dono da verdade, tem várias coisas que você pode fazer, mas eu passo o que eu aprendi para que vocês não precisem cometer os mesmos erros que eu cometi para poder aprender. Vocês aprendam com os meus erros, sem precisar cometer vocês. Vocês já vão direto no acerto. Então vamos deixar combinado assim? Se você for fazer uma questão agora, né, estudar a partir das questões, quando você for fazer uma correção, faz a correção direito, sabe? Dá uma olhada, vê o que você não entendeu sobre aquela resolução e vai atrás de sanar essas dúvidas. Se você não quiser fazer isso, você pega e estuda o conteúdo desde o começo. Porque aí você vai, né, criando ali as tuas conexões neurais e aí você provavelmente já vai ter toda a base necessária para entender as resoluções logo de cara. Mas eu diria que pro Enem, sinceramente, nem sempre dá tempo de fazer isso. E você vai precisar fazer isso, por exemplo, para a natureza e tal, e talvez isso não te deixe tempo necessário para fazer isso para tudo. Mas se você quiser aproveitar o estudo por questões, que é uma coisa muito positiva, faz a correção dessas questões direito. E aí a gente pode inclusive entrar em alguns pontos extras aqui nesse vídeo. Além de você corrigir as questões direito, ou seja, sanar as dúvidas que você tem em relação às resoluções, é importante sempre a gente usar o bom senso. Como eu falei para vocês ali no meio do vídeo. Às vezes a gente erra uma questão porque a gente não sabe nada daquele conteúdo e às vezes a gente sabe um pouquinho, só faltou um detalhe. Quando só falta um detalhe, se você ver uma resolução, você vai, né, sanar suas dúvidas e vai conseguir absorver aquele conteúdo muito rapidamente. Provavelmente não vai mais errar uma questão parecida quando cair de novo. Mas quando você não sabe nada sobre o conteúdo, você vai continuar nesse mesmo método, não bate uma conta na outra. Não tem como você, sabe, pegar um conteúdo que você nunca viu e tentar aprender por fragmentos, assim, sabe? Tipo, caiu essa questão aqui sobre esse conteúdo, é uma questão que já exige um raciocínio lá na frente, aí eu entendi a resolução, tipo, entendi esse raciocínio que tá lá na frente, mas eu não sei nem a base. Quando cair uma questão de novo sobre esse assunto, pode ser até parecida com a que você fez, você vai errar, porque você não tem base para seguir um raciocínio dentro desse conteúdo. Então, assim, faça também uma divisão dessas questões. Quais são as questões que você errou por detalhes? Quais são as questões que você errou por assuntos que você não sabe completamente? Você tem que fazer essa separação. Porque aí, quando você acha uma questão de um assunto que você nunca estudou, não tem segurança, você tem que ali fazer uma ponderação. Esse assunto é importante? Cai questão todo ano sobre esse assunto? Ou é um assunto de uma questão aí que caiu num simulado aleatório, mas quase nunca cai no Enem? Aí você tem que ver, vale a pena eu estudar ele desde o começo?
Às vezes vale a pena, às vezes não vale. Mas aí você tem que ter esse bom senso também. E é basicamente isso, gente. Seguindo aqui na nossa linha de vídeos falando sobre a prova do Enem de uma maneira bem direta, bem de boa. Vocês podem perceber que esses últimos vídeos nem tem tido nada demais e tal, mas são conversas que eu acho muito importante de ter. E querendo ou não, gente, a gente ainda tá no começo ali do ano, né? A gente já tá ainda tá no primeiro semestre. Tudo bem que já vai começar maio agora, mas a gente ainda tá no começo do ano, então é importante frisar com vocês esses pontos que embasam uma boa preparação para o Enem, para que vocês não tenham problemas lá na frente. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta sugestões de vídeo que você quer ver por aqui, dá uma olhada nos últimos vídeos que saíram aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante. Eu vejo vocês no próximo vídeo, bons estudos e tchau!